Oi, Carol, ótimo dia para você também, ótimo começo de sexta-feira para quem está com a gente. Olha, o presidente Lula já está no Palácio da Alvorada, residência oficial, deve ficar por lá agora na parte da manhã. Isso porque o avião que trouxe Lula e os ministros que o acompanharam a Washington pousou aqui na base aérea de Brasília um pouco depois das 4 da manhã, por volta das 4 da manhã. Portanto, Lula partiu ontem mesmo de Washington depois de concluir a agenda lá na Casa Branca. Carol, a gente teve toda a cobertura, né, feita pelas nossas correspondentes Mariana Jangiacomo, Priscila Yazbek, que estiveram em Washington, tanto na Casa Branca quanto na Embaixada do Brasil para os Estados Unidos, que fica também na capital norte-americana. E a gente acompanhou, né, que a programação lá foi um pouco alterada, né? Havia a expectativa de que a imprensa pudesse acompanhar os primeiros momentos do encontro entre Lula e Trump no Salão Oval, mas a pedido da delegação brasileira, isso não aconteceu porque o presidente queria evitar o que aconteceu na Malásia, né, quando os jornalistas fizeram perguntas antes da reunião e Lula acreditou que aquilo acabou atrapalhando o encontro, antecipando assuntos que os dois ainda não tinham tratado. E aí, então, sem a coletiva, sem essa participação da imprensa antes da reunião, ficou aquela expectativa, né? Sabia-se que o Lula já tinha chegado à Casa Branca e as horas foram passando e a reunião não acabava. Foi quando, então, começaram a vir as primeiras impressões da própria equipe de diplomatas que estavam com o presidente de que a reunião estava muito boa, por isso estava durando mais do que o esperado, né? Aquela história, né, Carol? Quando uma conversa não está boa, a gente quer encerrar logo. E aí, então, o presidente Lula ficou na Casa Branca por cerca de 3 horas. Primeiro foi uma reunião a portas fechadas, depois um almoço no qual os dois continuaram conversando e foram tratados, então, diversos temas. Antes do encontro, a Casa Branca tinha divulgado, né, que o mote principal dessa reunião seriam as tarifas e a questão do combate ao crime organizado. Esses dois assuntos foram sim tratados. No caso das tarifas, o presidente Lula disse que apresentou à equipe do presidente Donald Trump e a ele aquela informação que o governo brasileiro repete muito, né, que os produtos dos Estados Unidos que chegam no Brasil, aqui eles têm uma tarifa média de impostos de pouco mais de 2%, 2,5%. E aí Lula disse isso depois, Carol, a gente ficou sabendo, claro, quando o presidente Lula deu uma entrevista coletiva depois do encontro na Embaixada Brasileira. Lá na Casa Branca não houve pronunciamento de nenhum dos dois presidentes. E aí o presidente Lula disse, então, que a equipe dos Estados Unidos não acreditou nessa informação, questionou essa informação de que as tarifas ficariam nessa média. Então o presidente Lula propôs a criação desse grupo de trabalho que em 30 dias vai discutir a questão das tarifas e encontrar uma solução definitiva, mas o presidente se disse muito otimista com relação a isso. A mesma coisa com relação ao combate ao crime organizado. O governo brasileiro gosta de frisar muito que esse assunto foi pautado pelo presidente Lula em um dos telefonemas que fez a Donald Trump e que a proposta foi bem recebida, por isso os dois países estão trabalhando juntos nessa questão também. E aí, falando de impressões das reuniões, né, Carol, foi justamente o presidente Donald Trump o primeiro a se manifestar. Ele fez uma postagem na rede social dele, né, na rede social Truth, dizendo que tinha acabado de se encontrar com o presidente Lula, que descreveu da seguinte forma: acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico presidente do Brasil. Discutimos diversos temas, incluindo comércio e especificamente tarifas. E aí o presidente Trump disse que a reunião tinha sido muito boa e que os representantes dos dois países iriam marcar novas reuniões daqui para frente para continuar tratando das pautas de interesse dos dois países. E aí, na coletiva, Carol, da embaixada, que aconteceu na Embaixada do Brasil em Washington, o presidente Lula respondeu a perguntas tanto de jornalistas brasileiros quanto de estrangeiros. E aí foi perguntado se acreditava que o presidente Trump poderia influenciar aqui nas eleições presidenciais do Brasil marcadas para outubro. O presidente Lula disse que não acredita nisso e que quem vai decidir o destino do Brasil vão ser os eleitores brasileiros, né, a população brasileira. Ele foi perguntado também se cogitaria pedir apoio de Trump para a própria campanha à reeleição, e Lula disse que jamais trataria desse assunto com qualquer presidente do mundo. Com relação ao PIX, o presidente também foi perguntado, Carol,
se isso foi discutido, né? Porque a gente lembra que o Pix faz parte de um daqueles elementos que o governo americano investiga como prática desleal do Brasil, né? Já que prejudicaria empresas de cartão de crédito, de transações financeiras americanas. E o presidente Lula disse que até levou na comitiva, né, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, porque acreditava que Trump gostaria de conversar sobre o Pix, mas Trump não tocou no assunto e Lula disse que aí, por causa disso, ele também não tocou. Então o Pix não foi discutido nesse encontro na Casa Branca, mas o presidente Lula disse que entregou a Trump uma lista das autoridades brasileiras, Carol, que ainda estão sob sanção americana, tanto com o cancelamento de vistos, quanto também sobre aquela lei Magnitsky que provoca, né, alguma série de sanções econômicas. O presidente Lula que disse que nessa lista estão ministros da Suprema Corte, o Procurador-Geral da República, a filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de apenas 10 anos. Ele disse que é uma lista extensa e que ele entregou a Trump, já tinha entregado antes, entregou nessa reunião novamente, que se Trump não resolver, ele vai continuar entregando essa lista e pedindo o fim das sanções para essas autoridades. E aí, para te devolver, Carol, falando de temas internacionais, né, o presidente Lula disse que conversou sobre a guerra no Oriente Médio e que ouviu de Trump que, na opinião do presidente americano, a guerra já acabou. E aí o presidente Lula disse, então, que essa não é bem a verdade, né? Defendeu mais uma vez o fim do conflito, disse que ele vai trazer mais prejuízos do que Trump imagina. E aí, Carol, o presidente Lula disse que entregou a Trump uma minuta, né, os dizeres, o conteúdo de um acordo que o Brasil tentou fechar com o Irã sobre o programa nuclear iraniano em mandatos anteriores dele, de Lula. Ele disse que havia tudo para que esse acordo fosse aprovado à época, mas que as grandes potências do mundo não apoiaram e aí esse acordo acabou sendo descartado. E Lula disse que acredita que esse é um bom acordo, tem bons termos, e entregou para o presidente americano para que ele avaliasse. Até foi perguntado na coletiva se o presidente Trump esboçou alguma reação, qual foi a reação dele, qual era a opinião dele sobre aquele acordo, mas Lula disse que ele precisaria ler primeiro o que o Brasil propunha com relação ao Irã. Então ele vai precisar esperar o presidente Trump, né, ver quais seria essa proposta para opinar sobre isso, Carol. Mas o clima entre o governo brasileiro é de muita comemoração, viu, Carol? A reunião realmente, para o lado brasileiro, foi vista de forma muito positiva por todos esses elementos, né? Por ter durado mais tempo do que se esperava, pelo clima que as pessoas descrevem durante o encontro e até mesmo pela coletiva que o presidente Lula deu, muito sorridente, muito otimista, né? Foi perguntado mais de uma vez com relação às tarifas que os Estados Unidos impuseram contra o Brasil. A gente lembra que alguns produtos ainda estão com tarifas acima da média mundial e Lula até fez uma brincadeira com uma das repórteres, Carol, dizendo assim: olha bem para minha cara, vê se eu estou preocupado, me diga se você acha que eu não acho que vai haver uma solução para isso. Então agora é esperar, né, Carol, esses grupos de trabalho serem colocados em prática para a gente saber se alguma medida concreta virá a partir desse encontro, Carol.